Uma criança de 1 ano morreu baleada em Mesquita, na Baixada Fluminense. O Sadoc acompanhando as investigações. O que já foi descoberto até agora? Você chegou a conversar com a família? Eles já estão no Instituto Médico Legal. Sadoc, bom dia. Ainda não, Agatha. Bom dia para você, Pinho, Rodolfo, todo mundo que está acompanhando a primeira edição. Eu estou no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, aqui na Baixada. O caso aconteceu em Mesquita, viu, Rodolfo? Mas aí os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e, infelizmente, as vítimas fatais aqui para o IML. A família do menino de 1 ano e meio, o Mário Neto, deve chegar aqui por volta das 10h30 da manhã. Você sabe sobre a investigação, então? Pergunta da Agatha. A polícia divulgou há pouco detalhes sobre essa dinâmica. Até então a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. Numa barbearia de Mesquita, foi onde as crianças estavam, porque a tragédia podia ser até pior, viu, Rodolfo? Uma outra criança foi baleada. Então, em números, foram 3 mortos, uma criança de 1 ano e meio, um adolescente de 17 para 18 anos e um homem de 24 anos. Além disso, uma criança de 3 anos também foi baleada, só que de raspão, sem ferimentos graves e passa bem. O que a polícia explicou foi o seguinte: um carro vermelho passou pelas ruas ali próximas à barbearia, desceu com um homem encapuzado dentro desse carro e foi até o homem de 24 anos, que é o Juan Batista de Souza. Ele estava caminhando ali pela rua Mauriciana Borges, em Mesquita. E aí, quando houve essa ação, logo depois ele corre em direção à barbearia, Rodolfo. Porque quando ele andava pela rua, o carro parou, o homem encapuzado saiu, ele estava em frente à barbearia. Ele foi alvejado, mas conseguiu correr para dentro da barbearia. O homem foi atrás dele e continuou efetuando disparos contra esse homem e acabou atingindo essas 2 crianças, o de 1 ano e meio de maneira fatal e o de 3 anos com ferimentos leves. E pouco antes a polícia descobriu também, já que um pouquinho antes, na mesma área, esse outro homem de 17 anos foi baleado no mesmo veículo, provavelmente pelo mesmo assassino, que ainda estava usando uma balaclava. Então, essa foi a dinâmica que a polícia divulgou há pouco. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança do circuito ali dessa região e já sabe que é uma área controlada por milicianos. E a polícia também já foi além, viu, Rodolfo? Já investiga esse ataque, sendo mais um de grupos paramilitares na região. Então, como eu disse, logo depois de toda essa ação criminosa, eles foram encaminhados para o hospital, mas não resistiram. Agora, aquele momento triste, viu, Rodolfo, de reconhecimento de corpo e aguardar também os trâmites para o velório aqui em Nova Iguaçu. Houve uma apreensão dos calibres das armas usadas no crime ontem mesmo pela Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já fazendo essa investigação e, portanto, já cravando também que uma das linhas de investigação, sim, é um ataque de milicianos, que seria mais um, infelizmente, aqui na Baixada. Rodolfo. Agora, o Sadoc, então, o ataque de milicianos por execução numa barbearia e o menino estava cortando o cabelo na hora? Tava lá dentro na hora. Que isso? Não é possível que o desgraçado... Agora, ele estava cortando o cabelo com o cara que era o alvo? Ou o cara que era o alvo estava lá cortando e o cara deram tanto tiro que o menino estava, sei lá, próximo, numa cadeira do lado, sei lá, e acabou sendo atingido? Não, também não, Rodolfo. É assim, o carro parou em frente à barbearia, o Juan, o alvo, não sabe se ele era de fato esse alvo, mas a polícia crê que sim, por conta da quantidade de tiros e provavelmente porque eles viram essa dinâmica em alguma imagem de câmera de segurança. O Juan estava caminhando pela rua sem ir para a barbearia, ele não estava indo para a barbearia. Mas quando ele foi abordado pelo criminoso de capuz que saiu desse carro vermelho, ele viu a barbearia em frente, então ele já começou a ser baleado na rua e correu para se abrigar na barbearia. Quando ele entra na barbearia, o menino de 1 ano e meio está cortando o cabelo com o pai e a outra criança também dentro da barbearia, provavelmente até outras pessoas. Mas como o assassino não parou de atirar em direção a esse Juan, de 24 anos, ele baleou as outras 2 crianças também, que não tinham nada a ver com a situação do crime, nem o mesmo local. Foi porque o Juan correu para dentro da barbearia. Então, houve esse ataque que foi do lado de fora, mas terminou no estabelecimento comercial com as crianças baleadas. Agora, o Renan, Sadoc, quando ele foi baleado, ele também parece ser um alvo, né? Você até diz que a Polícia Civil acredita que foi o mesmo assassino, que era esse homem de balaclava, e o Renan, ele é assassinado em um outro momento, mas também ali na mesma rua, né? Na mesma cena do crime, é isso? Isso, e num outro momento muito rápido, pelo que a Polícia Civil explicou pra gente. Então foi na mesma sequência de momentos, né? O de 17 anos foi morto um pouco antes, o carro seguiu e foi até o homem de 24 anos. E por que ele seria um alvo também, viu, Rodolfo, que o Pio pergunta? Porque o Hospital Geral de Nova Iguaçu disse que ele deu entrada na unidade com muitas marcas de tiros. Esse de 17 anos, que não estava na barbearia, foi na rua. Então, provavelmente o de 24, de 17 para 18 anos alvos, ainda
tudo sendo investigado, mas pela dinâmica que a polícia já conseguiu identificar até agora, e a criança que não tinha nada a ver, não estava nem na rua, estava dentro da barbearia. Agora, se você pegar, às vezes assistindo filmes, né, e observando esses filmes assim de máfia, de execução, muitas vezes você observava que os bandidos que estavam se articulando para algum crime, para alguma execução, eles desistiam, eles abortavam aquela operação quando observavam que em alguma circunstância naquela execução poderiam, por exemplo, matar, né, algum inocente próximo, uma criança próxima. Então, o cara ia ser morto, o cara tava lá com aquela arma apontada assim, já apontando, sabe, mirando de longe, aí bum, passa uma criancinha, no parquinho na frente com uma bolinha assim, segurando na mão um balão e tal. Aí o cara desiste tudo. Aqui, nessa terra de ninguém, esses milicianos, enfim, traficantes, os caras que chegam para executar, eles não querem nem saber, nem olha, tem uma barbearia do lado com criança, com mulher, com bebê, com o que for, rapaz, não quer nem saber, o cara, aquele ali é o meu alvo, dane-se, eu vou atirar, eu vou zerar minha carga aqui, vou zerar meu cartucho, vou dar todos os tiros que eu puder, com fuzil, com arma, o meu companheiro também, para ter certeza de que eu vou matar ele. Se eu matar mais alguém no entorno, seja criança, idoso, grávida, policial, eu não quero nem saber, dane-se. Nem pensa nisso, nem passa pela cabeça dos caras. Agora, é uma tristeza, porque quando eu vi o vídeo desse menininho postado nas redes, não tinha nada a ver. O pai leva a criança para cortar o cabelo, tá lá na maior tranquilidade, brincando. Vamos, filho, cortar o cabelo e tal. Pô, tá ficando lindo, hein? Vamos jogar futebol amanhã, mais tarde e tal, não sei das quantas. De repente, cara, você começa a escutar um monte de pipoco, você não sabe nem de onde vem. Teu filho é atingido no meio, você perde o teu filho morre, mas você não sabe por quê, de nada, nem ele, muito menos ele, no início de uma vida, 1 aninho, 2 aninhos, cara, é uma loucura, esse é o Rio de Janeiro. Eu lembro, a propósito de bala perdida, eu acho que foi em 2007, Pinho, Ágata, uma mãe, era uma negra, que eu lembro que tem uma foto dela que ficou muito marcante, cara, passou pelo mundo inteiro, aquilo levou porque ela estava chorando aos prantos, acabada, ela tinha perdido uma filha, acho que tinha 12 anos a filha dela, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e ela estava assim, já sem ânimo, sem força, chorando com as lágrimas escorrendo, e ela estava apoiado no braço dela, assim, na mão dela, na mão fechada. E por que também viralizou muito? Porque no pulso dela, ela tinha 2 pulseiras, uma de cor verde e outra de cor amarela, das cores do Brasil. E aquilo virou quase que uma representação meio que do Brasil, da violência no Brasil e tal. Era uma mãe destruída e acabada porque em 2007, há 14 anos, sua filha de 12 anos, sem mais nem menos, sem entender de onde veio, tomou um tirambaço num confronto no Morro dos Macacos. Edna Ezequiel é a mulher da foto que viralizou e foi exatamente isso que você disse, Rodolfo. Perdeu a filha de 12 anos, a Alana, vítima de bala perdida. A Alana Ezequiel era uma estudante, tinha levado a irmã de 2 anos para a creche e foi morta no Morro dos Macacos durante uma operação da PM. Quantas centenas de pessoas morreram desde 2007 até aqui? Ou já antes de 2007 em balas perdidas? Quantas famílias destruídas para sempre? Quantas crianças morreram desde então? É uma guerra sem fim. Seja por causa de tiroteio entre policiais e traficantes, entre milicianos e traficantes, de um cara que chega para uma execução. Quantas pessoas no Rio, nessa guerra maluca que não há controle algum, perderam suas vidas sem saber de onde veio, sem mais nem menos, sem saber de onde veio, nem como, nem nada. E com as famílias completamente acabadas e destruídas para sempre. Como se recuperar de uma situação como essa, com a ordem inversa da vida, das coisas, um bebezinho morrendo enquanto cortava o cabelo tomando um tiro, em Mesquita, na Baixada Fluminense. É mais um para a triste estatística de um Rio de Janeiro trágico, que sim, tem a estatística, mas que por trás tem seres humanos, tem vidas, tem famílias
que ficam destroçadas. Agatha. Rodolfo, agora há pouco a gente falava da violência aqui no Rio de Janeiro e uma ouvinte escreveu pra gente. E aí o relato impressionou um pouco, a gente queria trazer, né, Natália? Diga, o que ela falou? Isso, Agatha. A Cláudia escreveu aqui pra gente contando que em 2009 o carro dela foi alvejado com tiros de fuzil. Ela chegou a ser atingida a 3 centímetros da coluna e a bala saiu pela região da costela. Ela disse que foi ali na faixa de Gaza entre a linha amarela e a linha vermelha. Ela falou, inclusive, que você ia lembrar disso porque foi uma cobertura que a Band News chegou a fazer. Ela mandou aqui um relato pra gente contando como é que foi. Eu estou escutando a matéria de vocês agora de manhã e eu sou uma vítima desse descaso do governo. Muda governo, muda tudo, mas continua a violência no Rio de Janeiro. Infelizmente, mais uma criança para a estatística. Eu, em 2009, passei por uma situação ali entre a linha amarela e a linha vermelha, um tiro de fuzil. Graças a Deus eu estou aqui viva para falar, mas infelizmente a gente tem um descaso, uma falta de preocupação com a política educacional, com tudo. Infelizmente é revoltante escutar que uma criança de 1 ano e meio toma um tiro, tá? E isso se torna um estatístico. É muito revoltante, a gente não consegue entender por que a gente não consegue diminuir isso no nosso país, no Rio de Janeiro, enfim. É muito triste. Qual o nome da nossa ouvinte? Cláudia Natália, por favor? Faciolha. Oi, Cláudia. Você, Cláudia, é uma sobrevivente. Você é um milagre quase em vida, porque tendo sido atingida por um tiro de fuzil, minha gente, que quando entra no corpo, ele sai dilacerando tudo pela frente, que passou a centímetros da coluna vertebral dela e saiu por uma costela, atravessou o corpo da Cláudia. Ela é uma sobrevivente, ela é quase que um milagre em pessoa. E sobreviveu a uma bala perdida, mais uma de tantas. Sabe um negócio impressionante, Agatha, que mostra que essa triste estatística, realidade do Rio de Janeiro, como bem disse a Cláudia, que não tem cabimento, a gente vivendo num lugar tão lindo, tão maravilhoso como esse, mas tão descontrolado na parte da violência, dos seus territórios e de tudo que a gente, infelizmente, tem que noticiar aqui todos os dias. Se você pesquisar e botar lá no Google bala perdida Rio de Janeiro e for em imagens, você vai ver, cara, é quase que um álbum infindável de fotos. Porque o Google ele vai atribuindo a notícia à imagem. Então você vai vendo um monte de foto como se fosse 3x4 de pessoas que ou morreram ou foram atingidas e milagrosamente sobreviveram, como a Cláudia, por bala perdida nos últimos, sei lá, anos no Rio de Janeiro. Não acaba. É uma miscelânea de fotos de pessoas que você olha e fala assim, meu Deus do céu, olha isso. É um exército de vítimas, Agatha. Eu botei agora no Google rapidamente para pesquisar, Rodolfo, e aí vem a gente que cobre, né, enquanto imprensa, alguns rostos acabam se tornando conhecidos, né? Tem a menina Agatha, que morreu no Complexo do Alemão, tem a grávida, a Kathleen, tem também as meninas... Duda, dentro da escola, dentro da escola, as meninas de Duque de Caxias também, que morreram na porta de casa. É muito triste essa estatística. Só esse ano aqui na região metropolitana, envolvendo crianças, foram 4 aqui na região metropolitana que perderam a vida atingidas por balas perdidas. Alice Pampilona, Ana Clara Machado, Caio Guilherme e hoje o Mário Neto. O mais velho era o Caio, com 8 anos de idade. Caramba. Não, e você vai vendo, é tanto caso, que você mesmo vai esquecendo de caso, porque não há memória suficiente para isso. Eu te pergunto, você que está acompanhando a programação da Band News FM, agora, qual foi o último caso de bala perdida? Tirando desse menino de hoje, que a gente acabou de noticiar, de Mesquita, 1 ano cortando o cabelo, tomou um tiro e morreu. Qual o último caso que você lembra? Então, se você lembrou, você é mais ou menos 1 a 5% dos nossos ouvintes, vamos lá, lembre de outro, de um segundo caso de bala perdida que vem à sua memória. Talvez você pegue o mais emblemático de uma criança e tal, como citado pelo Pinho. Agora avança, pense em 5. Ou seja, o que era para ser algo único, que marcasse a história de um estado, de um país, que provocasse, enfim, uma comoção nacional,
se isso aqui fosse um local, né, sério, tranquilo para se viver, vira uma banalidade. Vira realmente uma estatística. Vira uma foto 3x4 no Google. Não é para a família, para aquele ambiente. Mas não deveria ser para a sociedade como um todo. E vira. E não é pela sociedade. É porque a sociedade quase que... olhando de uma maneira figurada, assim, é quase que você vai empilhando corpos de balas perdidas de pessoas inocentes, de vítimas pelo meio do caminho, mês pós mês, ano após ano. E todos, em algum momento, tirando para a família, que acaba, que fica destroçada, como dissemos, vira uma foto do Google para você, em algum momento, pesquisar e relembrar. Onde estará a Edna, mãe da Alana, de 12 anos, citada agora há pouco, do Morro dos Macacos? Morreu em 2007 a Alana, atingida por uma bala perdida no Morro dos Macacos. Vamos lá, um beijo pra Cláudia, que tem a sorte de hoje estar tocando a vida dela e mandando um áudio pra Band News FM.